Você quer saber quais são as melhores ações para investir agora em outubro na Bolsa Norte-Americana? Se sim, eu preparei uma lista com as 4 principais empresas. Você vai entender o porquê essas ações têm potencial e como você pode pensar nelas na hora de acelerar os seus ganhos em dólar. Então fica comigo até o final. Olá pessoal, eu me chamo Maurício Gamil e não é surpresa para ninguém que investir fora do Brasil, principalmente na Bolsa Norte-Americana, só traz vantagens para você investidor que principalmente mora aqui no Brasil. Isso porque, quando você investe na Bolsa Norte-Americana, você está se protegendo do risco Brasil, principalmente o risco político e econômico. Afinal de contas, de tempos em tempos, nós temos grandes crises e quando você investe fora do Brasil, você consegue se proteger com uma parcela do seu patrimônio. Além disso, você vai conseguir se proteger da alta valorização do dólar que vem acontecendo nos últimos anos, e você pode estar observando esse efeito justamente agora na sua tela. Então, desde 1995 até hoje, o dólar já se valorizou quase 500% frente ao real. E se você tivesse uma participação em grandes empresas da Bolsa dos Estados Unidos, você conseguiria se proteger justamente da alta da moeda. Além disso, quando você investe nos Estados Unidos, você consegue adquirir participação nas empresas mais valiosas do mundo. E veja que hoje, as 6 companhias mais valiosas estão nos Estados Unidos: Nvidia, Microsoft, Apple, Google, Amazon e a própria Meta. Mas é claro que, além de investir nos Estados Unidos, é importante que você saiba investir corretamente. Afinal de contas, se você sair comprando ações de maneira aleatória, você não vai conseguir ter um bom resultado. E principalmente na Bolsa Norte-Americana, onde existem muito mais empresas para você investir. Então, quando você compara com a Bolsa do Brasil, nós temos 300, 400 ações no máximo para você se tornar sócio. Enquanto isso, na Bolsa Americana, esse número passa facilmente das 4.000 companhias, o que torna essencial você ter acesso a um método claro para te dizer exatamente quais são os melhores ativos para você adquirir participação. E eu trago para vocês um estudo que comprova justamente a importância da utilização de um bom método. E ele mostra que entre 2002 e 2021, o investidor médio americano em laranja apresentou uma rentabilidade anual de apenas 3,6% em dólar. Enquanto isso, em verde, o índice americano S&P 500, equivalente ao Ibovespa dos Estados Unidos, rendeu 9,5% ao ano no mesmo período. Ou seja, o investidor médio americano perdeu para o principal índice geral de mercado, o que comprova justamente a tese de que é muito importante você ter acesso a um método claro para que você consiga efetivamente ter um bom resultado. E o método que eu vou apresentar para vocês, onde as 4 ações que eu vou te apresentar são bem classificadas nele, é uma estratégia que avalia 3 características essenciais em uma empresa. A primeira característica é o fato da ação ser considerada uma empresa barata na Bolsa de Valores. Isso pode ser facilmente analisado a partir dos principais indicadores de preço, como, por exemplo, o PL, o PVP e o EV/EBITDA. A segunda característica é que a empresa precisa ser rentável. Isso pode ser avaliado a partir dos indicadores de rentabilidade, como, por exemplo, o ROI, o ROIC e o ROA. E simplesmente unindo esses 2 fatores, você já conseguiria ter um excelente resultado. E é isso que diz a estratégia conhecida como a Fórmula Mágica, que é apresentada no livro A Fórmula Mágica para Bater o Mercado de Ações, que foi desenvolvida pelo investidor e gestor norte-americano Joel Greenblatt. E você pode estar observando que a partir de um estudo que ele fez e que está presente no seu livro, entre 1988 e 2004, enquanto o índice americano rendeu 12,4% ao ano, a estratégia rendeu 30,8% ao ano. Então, só de você analisar o fato da ação ser barata e ser rentável, você já conseguiria ter um resultado acima da média. Mas é claro que à medida que os anos vão se passando, é possível melhorar ainda mais esse tipo de metodologia. E foi isso que eu justamente fiz a partir de novos estudos. E a terceira característica, além de você analisar o fato da ação ser barata e ser rentável, é você analisar se a ação conseguiu apresentar crescimento nos seus lucros. Você pode estar observando justamente o efeito da avaliação dessa característica. Entre 2004 e 2025, o índice S&P 500 em roxo rendeu 819%, e em azul, nós temos um conjunto de ações de alto crescimento da Bolsa Americana, que apresentou uma rentabilidade bem maior, 1.163%. Então, quando você une essas 3 características, avaliar se a ação é barata, avaliar se a ação é rentável e avaliar também se a empresa conseguiu apresentar um bom crescimento nos seus lucros, você vai conseguir ter o melhor resultado de todos. E a união dessas 3 estratégias deu origem à estratégia que eu chamo Método Estados Unidos Valorização. E você pode estar observando agora na sua tela o estudo que eu fiz na Bolsa Americana, justamente comprovando que essa estratégia funciona. Então, ao longo do período de janeiro de 2013
a julho de 2025, enquanto o índice S&P 500 em reais rendeu 23,4% ao ano, a estratégia Método Estados Unidos Valorização rendeu 31,8% ao ano. Você está observando agora a tabela de rentabilidade ano a ano para justamente verificar que ela não é uma estratégia perfeita. Então, em determinados anos, você vai acabar tendo um rendimento menor do que a média do mercado. Em outros anos, você vai ter uma rentabilidade negativa, igual aconteceu em 2018, 2022 e 2025, mas no acumulado, no longo prazo, é uma estratégia que comprovadamente gerou um resultado acima do principal índice dos Estados Unidos, o S&P 500. E esse tipo de estratégia automatizada que utiliza critérios objetivos para selecionar ações é um tipo de metodologia que eu aplico na minha carteira de investimentos há 5 anos e gerou efetivamente um resultado acima do mercado. Então, enquanto a minha carteira de investimentos, onde eu possuo ações brasileiras e ações norte-americanas, rendeu 111%, o Ibovespa rendeu 48% e o CDI 63%. Então, efetivamente, esse tipo de estratégia funciona não só na teoria, mas também na prática. E agora que você já entendeu sobre essa estratégia, chegou o momento de eu apresentar para você as 4 principais ações. Mas antes, já aproveita para curtir esse vídeo e se inscrever no canal, porque assim você vai ficar por dentro dos próximos conteúdos. Agora sim, vamos falar a respeito da primeira empresa, e eu estou falando da Raymond James Financial, que é uma empresa do setor financeiro que opera em diversos segmentos e ela pode ser conhecida como sendo um banco de investimentos. Assim como no Brasil nós temos o BTG Pactual e a XP Investimentos, nos Estados Unidos também temos esse tipo de companhia. Ela opera principalmente no segmento de gestão de recursos, ganhando dinheiro através de taxas, através de receitas de corretagens, através de custos para a pessoa ter uma conta na sua instituição e também utilizar os seus serviços, através de investment banking, que é uma receita que ela obtém através de grandes companhias, e, por fim, através de juros, igual qualquer instituição financeira. E uma característica muito importante de ser mencionada em relação à empresa, que é um grande destaque dela, é justamente a rentabilidade do seu negócio. E você pode estar observando o histórico do indicador ROI dela entre 2009 e 2025. E veja que à medida que os anos vão se passando, esse indicador não para de crescer, batendo hoje no patamar dos 17,36%. E é uma ação que está muito bem classificada dentro da estratégia. Isso porque, no ranking de ações baratas, ela ocupa a posição número 40, no ranking de ações rentáveis, ela ocupa a posição número 31, e no ranking de ações de crescimento, ela ocupa a posição número 225, fazendo com que, no geral, ela tenha a 17ª melhor posição dentre todas as empresas do Metro. A segunda empresa que eu trago para vocês é a ME Homes, que é uma construtora que desenvolve projetos principalmente para vender casas para os norte-americanos, sendo uma das principais empresas dentro desse setor nos Estados Unidos inteiro. E você pode estar observando que é uma companhia que está muito bem posicionada em diversas grandes cidades dos Estados Unidos: Columbus, Cincinnati, Indianápolis, Chicago, Detroit, Orlando, Tampa, Charlotte, Houston, San Antonio, Austin, Dallas, enfim, ocupando posições muito significativas nas principais cidades americanas. Você pode estar observando que é uma empresa que tem um grande volume de entrega de casas. Então, em 2022, ela entregou 8.366 casas, em 2023, 8.112 e em 2024, 9.000 casas. E o seu principal ponto positivo é o fato de ser uma empresa de altíssimo crescimento. Entre 2015 a 2024, o seu lucro saiu de 46 milhões de dólares para 563 milhões de dólares, um crescimento médio anual no período de 31,8% ao ano. E assim como no caso da empresa anterior, ela está dentro da estratégia justamente porque ela está muito bem classificada dentro dos seus 3 principais filtros. Hoje, ela é a empresa de posição 182 no ranking de ações rentáveis, é a 6ª ação mais barata da Bolsa Americana e ocupa a posição número 56 dentre as ações de alto crescimento dos Estados Unidos, fazendo com que, no geral, ela ocupe a 13ª posição dentro das melhores empresas dos Estados Unidos para se investir dentro da metodologia. E se você quer também ter acesso a esse tipo de estratégia para entender mais profundamente como ela funciona, saber quais são os indicadores utilizados, para você também poder aplicar na sua carteira de investimentos, eu convido você a conhecer o meu curso completo de investimentos chamado A Capital do Dinheiro, onde lá você vai aprender a investir o seu dinheiro seguindo estratégias claras, tanto na Bolsa Americana quanto na Bolsa Brasileira. Para você ter acesso a mais informações, é só escanear o QR Code que está na sua tela
ou clicar no primeiro link da descrição. Segundo empresa finalizada, podemos partir para a terceira companhia. Eu estou falando da Interactive Brokers Group, que é uma empresa muito mais conhecida por nós brasileiros justamente por ser uma corretora, uma das formas aos quais você tem para investir nos Estados Unidos. E é uma companhia que possui o acesso a quase todas as bolsas de valores relevantes do mundo como um todo, como você pode estar vendo. Hoje, ela tem acesso a 36 países no mundo como um todo, possibilitando você investir na Bolsa dos Estados Unidos, na Bolsa do Canadá, em qualquer bolsa europeia e até mesmo na Bolsa da China. E uma curiosidade é que essa empresa faz parte da minha carteira de investimentos desde janeiro de 2024, como você pode estar vendo. E desde então, ela já apresentou uma rentabilidade de 235% em reais, sendo a melhor ação da minha carteira dos Estados Unidos até hoje. E o seu principal ponto de destaque é o fato de ser uma empresa muito rentável nas suas operações. Você pode estar observando isso justamente a partir da avaliação do indicador ROIC, que de 2009 até hoje tem uma média de 29%, muito acima das principais companhias dos Estados Unidos. E assim como as outras empresas, ela está bem classificada porque dentro do sistema de ranqueamento, ela pode ser considerada uma ação barata, rentável e de alto crescimento. Hoje, no ranking de ações rentáveis, ela ocupa a posição número 92, no ranking de ações baratas, a posição número 8, e no ranking de ações de crescimento, a posição número 49, fazendo com que, no geral, ela seja a quarta melhor ação do MED. E a quarta companhia que eu trago para vocês é a Miller Industries, que hoje é uma empresa do setor industrial dos Estados Unidos, atuando principalmente na fabricação de produtos de cobre, latão, alumínio e plástico. E ela atua principalmente nos segmentos de encanamento, refrigeração, metais industriais e também equipamentos climáticos. E assim como no caso da Interactive Brokers, a Miller Industries também faz parte da minha carteira desde janeiro de 2024, apresentando no total uma rentabilidade de 132%, muito acima do Ibovespa e também muito acima do CDI. E uma das suas principais características de destaque é o fato dela também ter conseguido apresentar um alto crescimento. Então, em 2015, o seu lucro era de 87 milhões de dólares, e já em 2024, esse dado disparou para 604 milhões, fazendo com que no período total o seu crescimento fosse de 23,9% ao ano em média. E assim como as outras, é uma empresa bem classificada dentro da estratégia, ocupando hoje a posição número 36 no ranking de ações rentáveis, a posição 66 no ranking de ações baratas e a posição número 28 dentre as ações de maior crescimento da Bolsa Americana, fazendo com que, no geral, ela ocupe a terceira posição dentre as melhores ações da metodologia. E é importante destacar que nenhuma dessas ações que eu apresentei para você ao longo do vídeo se tratam de uma recomendação de investimento. É simplesmente uma apresentação para você para entender que é muito fácil você investir na Bolsa Americana a partir do momento que você tem uma estratégia de investimentos clara, que utiliza critérios objetivos que comprovadamente geraram resultados acima da média para escolher as melhores ações para se investir. Então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, curte, se inscreve e ative o sino para sempre que sair um conteúdo novo por aqui você ser informado. E vou deixar na tela também um outro vídeo recomendado para você saber o próximo conteúdo a ser assistido. Um grande abraço e até a próxima.